Olá, estudantes da sexta série da EAJA, tudo bem com você? Eu sou Anísio, estamos começando mais uma aula de História. Na aula sobre as diferentes épocas históricas, a gente viu que os historiadores usam para definir uma época histórica uma grande transformação que acontece na vida do homem em sociedade, né? E hoje eu gostaria de trazer para vocês um momento na história da Europa onde aquele continente viveu grandes transformações na forma de explicar o mundo, na forma de o homem compreender a si mesmo, compreender a natureza, né? E também passava por grandes mudanças na forma de organizar o poder, né? E todas as dimensões da vida humana, né? Então, vamos lá. Nós vamos falar alguns tópicos sobre três grandes acontecimentos desse período, do século XV e XVI na Europa, né? Primeiro, vamos falar um pouco sobre o chamado humanismo e o renascimento, né? O que foi isso? O humanismo foi uma visão que valorizava a capacidade criadora do homem, né? A partir da sua sensibilidade e do seu pensamento. Ou seja, o que os humanistas diziam? Eles diziam que o homem é um ser capaz de pensar, né? Isso para nós hoje é uma coisa, é um senso comum, né? Mas nessa época, século XV, XVI, a Europa vivia ainda uma forte influência das ideias da Idade Média, né? Onde o homem era uma criatura de Deus somente, né? As ações e pensamentos do homem eram objeto do desígnio divino. Então, os humanistas, alguns filósofos, né, alguns artistas, passaram a desenvolver um pensamento diferente a respeito disso, né? Essa ideia de que o homem é um ser capaz de criar, né? Então passou-se a valorizar os indivíduos como seres racionais, que são capazes de descobrir, né, os segredos da natureza, os segredos do universo, né? Através do estudo, né, da pesquisa, o homem é um ser capaz de conhecer, né? Isso, como eu falei, para aquele momento era uma ideia bastante inovadora, né? E aí a gente tem, nesse período, um movimento nas artes que ficou conhecido com o nome de Renascimento. O Renascimento foi uma revolução nas artes, né? Nesse período surgiram, então, diversos artistas que desenvolveram técnicas novas e que passaram a desenvolver essas novas visões a respeito do mundo, a respeito do homem, né? Uma característica desse movimento é que os artistas passaram a se interessar por diversas áreas do conhecimento, né? A música, a pintura, a matemática, a anatomia. Então, esse movimento foi um movimento que propiciou avanços, né, desenvolvimento do que viria a ser a ciência, né? E foi uma coisa que desenvolveu não só as artes, né? A gente tem nesse movimento duas características principais que eu acho que vale a pena destacar. Uma grande novidade trazida pelos artistas renascentistas foi na pintura, o desenvolvimento de uma técnica chamada de perspectiva. A perspectiva é uma técnica que permite a gente fazer uma pintura e que dá uma ideia de profundidade e dá a possibilidade de, na pintura, colocar diversos planos. Aí você tem na imagem esses dois quadros que são um exemplo que eu gostaria de falar. O primeiro é um quadro do século XI, né, na Idade Média, pintado na Idade Média, e que mostra um período em que ainda os artistas não dominavam a perspectiva. Então você repare que a cena é pintada num plano só, né? O segundo é um quadro do século XIV, já do iniciozinho do século XIV, em que o artista desenvolvia estudos sobre a perspectiva, e que aí a gente já pode
observar, né, um pouco dessa nova técnica, que é a possibilidade da gente ter vários planos, né, na mesma imagem. Então, uma outra característica desse movimento renascentista, que é importante, é o chamado estilo greco-romano, né? Ou seja, os renascentistas se inspiravam na arte, na cultura dos antigos, que eles queriam trazer de volta, né, nesse período. E nesse estilo, uma característica importante é a atenção à anatomia humana, a representação fiel do corpo humano, né? E aí a gente pode ver uma imagem famosa, né, de um dos grandes autores dessa época, que é o Leonardo da Vinci, né? E aí a gente pode ver muito bem essa preocupação com a anatomia humana. Então, esse movimento renascentista e o humanismo serviram para que fosse desenvolvido, né, novos conhecimentos. Deu base para que se desenvolvesse depois a ciência, né? Passando agora para um outro acontecimento importante desse período que representou uma grande mudança, né? A chamada Reforma Protestante. Isso que a gente chama de Reforma Protestante, gente, foi, na verdade, o desfecho de algumas críticas que um padre chamado Martinho Lutero fez à Igreja Católica, né? E quem era Martinho Lutero? Quem era Lutero, então? E quais foram as críticas que ele fez, né? Primeiro, a gente tem que é importante observar o seguinte: Lutero ele não desejava inicialmente romper com a Igreja. O que ele queria era criticar algumas coisas que aconteciam e que depois acabou o desfecho dos fatos, o andamento dos fatos acabaram representando um rompimento dele definitivamente com a Igreja Católica, né? Lutero ele era inicialmente um monge da Igreja Católica, depois ele se formou padre, né? E era isso, era um homem de dentro do clero, né? Quais foram as críticas que ele fez? No final da Idade Média, a gente tinha uma situação, começou a se desenvolver uma situação dentro da igreja que era a seguinte: na parte do chamado alto clero, porque o clero da Igreja Católica ele era dividido em alto clero e baixo clero. Quem era da nobreza ia para o alto clero, quem não era, que entrava no clero, iria para o baixo clero. Então, no alto clero começou a se desenvolver o quê? A ocupação dos cargos passou a obedecer interesses que não eram só os da fé, né? Pessoas que não tinham muito a ver com a vocação religiosa começaram a ocupar cargos importantes, de bispo, cardeal, né? E até papa. Na parte do baixo clero, havia um certo relaxamento dos costumes, né? Os padres desobedeciam o celibato, né? Que é a proibição de casar, né? Muitos padres começaram a vender relíquias, né? Pedaços da cruz, pedaços de pano dizendo que era o manto de Cristo, né? Então Lutero ele viu isso como um problema. E aí o estopim para Lutero foi quando a igreja começou a venda de indulgências, né? O que eram as indulgências? É basicamente um documento que dava o perdão dos pecados. Então, Lutero se revoltou contra isso, escreveu um documento e afixou na porta da igreja, né? E aí isso representou para o Papa um desaforo, né? E o Papa mandou Lutero se retratar e ele não quis se retratar, enfim, e o Papa excomungou Lutero. Então, a Reforma Protestante foi esse fato, né? Uma coisa importante que aconteceu é que Lutero recebeu o apoio, né, da nobreza alemã, de boa parte da nobreza alemã, né? E foi esse apoio político da nobreza que representou a possibilidade de Lutero
escapar, né? Outro grande acontecimento nesse período, importante acontecimento nesse período, são as grandes navegações, né? E aí as grandes navegações têm uma importância fundamental, porque nessas novas ideias que surgiam, né, as navegações que foram feitas serviram para confirmar esses novos conhecimentos, né, abrir novas possibilidades de conhecimento, né? Porque, por exemplo, o conhecimento geográfico que se tinha do mundo, né, que o europeu tinha, foi completamente modificado, né? E se percebeu que esses novos conhecimentos, baseados na capacidade de pensamento, observação do homem, né? No que ia ser depois a ciência, né? Esse conhecimento era importante. E aí nós temos, dessas grandes navegações, resultaram, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil, né? Bom, gente, então eu queria propor para vocês uma atividade para a gente poder encerrar esse assunto, né, com uma questão. É uma questãozinha só, né? É muito simples. É o seguinte: esses grandes momentos históricos, né, os momentos de grandes mudanças históricas, costumam ser bastante turbulentos, né? E nós temos hoje, no século XXI, nós vivemos um momento que a gente costuma dizer que é bastante turbulento. Então eu queria deixar para vocês a questão: será se nós estamos vivendo um momento de grandes mudanças históricas, né, que vai, a partir dessas mudanças, a gente vir um novo mundo, né, novas formas de relações entre as pessoas, né? Então, é isso. Vocês pensem um pouco e escrevam aí no caderno uma resposta para essa questão, né? A gente fica por aqui, né? Eu espero vocês para a próxima aula de história. Então, até lá. Tchau. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da primeira à oitava série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.